Ah, mas você precisa aprender a ser feliz sozinha. Será? Será que a gente tem que alguma coisa nessa vida? E nesse mundo que vive falando de romantismo, como que a gente é feliz fora de relacionamentos românticos? Aceita um chá de coragem? Por favor, leia a minha história. Eu sinto que vou enlouquecer. Oi, Elisama. Descobri seu podcast por acaso, buscando palavras de autoajuda e acabei me tornando sua fã. Adoro seus vídeos e a maneira como você responde suas seguidoras, sempre com empatia e sabedoria. Resolvi te escrever, pois eu cheguei no meu limite e preciso de um pitaco na minha história. Fui casada por 26 anos, tenho 44 anos, 3 filhas e uma neta. Vivi um relacionamento abusivo por quase todo o tempo que durou meu casamento. Era muito agredida, humilhada, ameaçada, e minhas filhas sempre cresceram nesse ambiente, presenciando tudo. Apesar disso, sempre fui para ele uma ótima companheira, daquelas que ajudam o homem a crescer, sabe? Nesses anos, nesses anos todos, eu não tive olhos para outro homem, mas ainda assim, eu carrego a culpa de ter permitido tudo isso. Foram muitos os motivos que me fizeram permanecer. Eu te digo que o medo foi o maior deles. Meu ex, em toda briga, sempre me ameaçava, dizendo que se eu o largasse, ele pegaria as minhas filhas e sumiria com elas, que entraria no ônibus e que eu nunca mais as veria. E se eu não fosse dele, eu não seria de mais ninguém, que me tacaria fogo viva, e por aí vai. Como eu sei que ele era uma pessoa capaz de cumprir o que dizia, eu fui ficando. Para você ter uma ideia, a nossa filha mais velha tem 24 anos. E desde quando ela era pequena que eu ouvia ameaças que ele sumiria com ela, sempre que a gente brigava, caso ele fosse contrariado. Eu senti uma dor, um medo de numa dessas eu nunca mais vê-la, que eu fui aceitando calada. Nossos amigos não tinham a mínima ideia do que a gente vivia. Afinal de contas, na rua ele era uma pessoa maravilhosa, legal com os de fora, sabe? Quando a nossa filha do meio, hoje com 17 anos, tinha meses de vida, ele me traiu. Nunca senti tanta dor como naquele momento. Ficamos separados por 7 meses e depois eu acabei perdoando. Foi meu pior erro. Hoje eu entendo que vivia com um narcisista que entrava na minha mente e acabava me culpando pelas coisas que ele fazia. No início desse ano, ele começou a me trair novamente e as coisas foram ficando cada vez piores e as brigas cada vez mais graves e frequentes. Para você ter uma ideia, numa dessas brigas, ele me bateu com o capacete da moto, apontou a faca para mim e me enforcou, quase me fazendo desmaiar. Eu não sei de onde tirei forças, mas eu sabia que se eu não tomasse nenhuma atitude, ele ia acabar cumprindo a promessa de tirar minha vida. Numa dessas agressões, resolvi denunciá-lo. Saí de casa e não retornei. Bloqueei ele no celular pela primeira vez nesses 26 anos de convivência. Ele ficou louco e começou a mandar vários áudios me ameaçando para as minhas amigas. O conteúdo desses áudios foi tão grave que, além de conseguir a medida protetiva, ele foi preso. E após 2 meses de prisão, teve uma audiência onde ele foi condenado. Eu resolvi seguir minha vida. Mudei de estado já faz 1 ano e 4 meses. Fui muito bem acolhida e aqui estou. Nem todos sabem da minha história, mas é aqui que o meu problema piora. Conheci ali na empresa um homem que de cara se tornou um grande amigo. Sabe aquela pessoa que te ouve, não te julga e tem sempre um bom conselho para dar? Ele é assim. Com 15 dias de convivência, parecia que eu já conhecia há anos, de tão leve que era a nossa relação. Ele logo soube de toda a minha história. E no meu subconsciente eu pensava que se for para aparecer um homem para mim, que seja com essas qualidades. Ele tem um dom de ver o lado bom de tudo, sempre tem uma solução ao invés de um problema. E fisicamente, é o tipo que me atrai. Aos meus olhos ele é lindo e inteligente. Apesar da nossa amizade, nossa troca de olhares sempre foi muito intensa. E eu sabia que em algum momento isso não ia prestar, afinal de contas ele é casado. Num dia que saímos para beber após o serviço, falei para ele do meu interesse e ele confessou também estar interessado em mim. Porém, achava melhor a gente não se envolver para não colocar em risco a nossa amizade. Eu concordei, mas segui insistindo.
Falei pra ele que, apesar de tudo, a nossa amizade estava em primeiro lugar e eu jamais cobraria algo dele pra ele ter compromisso. Não teve jeito, é como aquele ditado: "Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura", que num belo dia acabamos nos pegando e já ficamos disso por alguns meses. O sexo foi a melhor coisa, mais maravilhosa que existe. A química que temos é surreal, mas me sentia mal todos os dias por isso. Tentei enganar a mim mesma, fingindo que não gostava dele, mas o fato é que eu me apaixonei. Afinal, fui maltratada a vida toda e de repente aparece alguém me tratando bem? Eu me iludi, né? Quanta ilusão minha achar que ia deixar o coração de fora. Ele percebeu como isso tinha me afetado e novamente conversamos sobre retornar para a amizade, pois isso só me fazia sofrer mais. Elisama, eu sei que tudo é fruto de uma carência muito grande. Acho também que de uma falta de amor próprio. Eu sei de tudo na teoria, porém na prática eu não consigo fazer nada diferente. Já faz 5 meses que ficamos pela última vez e tentamos manter uma amizade, mas agora, para piorar a situação, ele ficou com a minha funcionária, a pessoa que eu contratei para me ajudar, mesmo sabendo de tudo que eu sentia. Eu já sabia que ao me envolver com um safado, eu não poderia esperar muita coisa, mas pela proximidade que tínhamos e pela consideração que ele jurava ter por mim, eu não esperava essa atitude. Foi uma decepção tão grande que hoje mal nos falamos. Sei que eu estou pagando preço pela minha escolha, mas estou me sentindo tão mal que não tem um dia que eu não pense em entregar o meu lugar. Me sinto tão triste, tão rejeitada, que esqueço da mulher foda que eu sou. Sei que suas seguidoras irão me julgar, mas acredite, eu mesma já me julgo e me culpo todos os dias da minha vida. Não tem um dia sequer que eu não chore, não tem um dia que eu não fique triste. Num só ano eu me separei, me mudei, o pai das minhas filhas foi preso e eu tô nessa lambança que eu mesma fiz. E não foi só isso. Já saí por aí, fiquei e transei com homens que eu nem conhecia somente para suprir minha carência. Como eu nunca fui assim, eu fico pior depois. Na minha cabeça eu queria ser descolada, ser aquela mulher moderna que não se apega e nem sofre. Mas não funciona comigo. Eu que sofri tanto por traição me coloquei nessa situação fazendo outra mulher passar pelo que eu passei, embora ela não saiba de nada. Mas acreditem, acho que o meu maior castigo já é a culpa que eu carrego. Tem dias que eu não tenho vontade de sair da cama. E só não desisto por causa das minhas filhas, que são tudo que eu tenho. No meu íntimo, a desculpa que dou pra mim mesma é que o homem não sendo meu, eu não posso cobrar nada, nem lidar com traição. Acho que tenho medo de me relacionar com alguém disponível e essa pessoa me fazer sofrer. Fora os gatilhos que eu também tenho em relação à agressão. Eu não posso ver um casal brigando aonde o homem fala um pouco mais alto que já mexe comigo. Eu sou inteligente, tenho bom cargo na empresa, leio livros de autoajuda, escuto podcast sobre amor próprio, dependência emocional, violência doméstica, mas na prática eu não consigo fazer nada de diferente pra mim. No fundo, eu sei que eu mereço mais. Eu preciso de um conselho seu, uma palavra que talvez me faça virar a chavinha e mudar alguma dessa história. Quero muito aprender a ser feliz sozinha, sei que a minha felicidade não pode depender de ninguém além de mim, mas a prática eu não consigo. Por exemplo, quando eu ficava com tal amigo, eu era a mulher mais feliz do mundo. Em outros, eu sou infeliz novamente. Por favor, me ajuda, eu só quero ser feliz como todo mundo, mas eu sinto que eu vou enlouquecer junto dos meus pensamentos. Quanto às suas seguidoras, sinto que a maioria irá me julgar, mas acreditem, com meu sofrimento podem ter certeza que já estou pagando por todo o mal que indiretamente eu causei. Ah, muitas coisas pra gente falar nessa história dela, né. É interessante como a gente carrega culpas de atitudes que não são nossas o tempo inteiro. A gente acabou de escutar a história de uma mulher que foi agredida de formas inacreditáveis durante 24 anos de casamento, que viveu sob uma ameaça de: "Eu vou pegar as meninas, vou pegar sua filha e vou sumir, você nunca mais vai ver sua filha", e que se culpa por ter deixado isso acontecer. Eu vi várias culpas nesse e-mail, né. Eu vi primeiro essa culpa de ter deixado isso acontecer. Me diz, o que é não deixar isso acontecer? Eu acho interessante a arrogância que a gente aprendeu a ter de achar que a gente pode evitar que as coisas aconteçam com a gente na vida. Gente, a gente escolhe como a gente vai lidar com as coisas que acontecem na nossa vida, mas a gente não consegue determinar o que vai ou não vai acontecer na vida. Não é que você permitiu que esse cara entrasse na tua vida. Ele entrou na tua vida, e ele foi ficando,
E tem um episódio aqui sobre chantagem emocional, onde eu falo como a chantagem emocional funciona. E nesse episódio você consegue perceber o que eu tô falando, assim, a jogada que é de te fazer acreditar que não tem outro caminho, que não tem outro jeito. Cara, ele ameaçava sumir com a tua filha. Você tá se culpando por quê? Vamos olhar assim, olhar para essas culpas todas com um pouco mais de compaixão. Não é condescendência, não é fingir: "Ai, eu não tinha o que fazer". Você tinha o que fazer, você podia sim ter terminado o relacionamento. Mas isso não quer dizer que ia ser fácil, que era ser simples e que você só não terminou porque você não quis. Entende? Existir a possibilidade não quer dizer que você tinha que ter feito o que você não fez, porque você não tem jeito, porque você é a pessoa. Então vamos começar olhando para as culpas. Que culpas são essas que a gente quer carregar? E que a gente carrega sem querer? Porque vocês já repararam que a gente é sempre responsável pelo comportamento do outro? Ah, mas você escolheu essa pessoa. Ah, mas você permaneceu com esse casamento. Ah, mas você que quis sair com esse cara. Você fala: a lambança que eu criei, porque fui eu que chamei ele pra sair". E ele era um bebê inocente, né. Esse do seu trabalho? Era um, oh meu Deus, um neném. Você pegou ele e ele só fez o que você quis. A lambança você criou sozinha. Você criou sozinha, você que quis sozinha. Presta atenção como você tá olhando pra essas pessoas que passaram pela sua vida, por esses homens que passaram pra sua vida, como se eles não tivessem responsabilidade pelas atitudes deles. Foi você. Foi você que permitiu que um cara violento te ameaçasse, te batesse com um capacete, te sufocasse até quase você desmaiar. E foi você quem fez com que um homem fosse pra cama com você, transasse com você inúmeras vezes e pegasse a tua funcionária. Foi tudo você. Não foi. Simplesmente não foi. E aí algo nesse meio me chama muita atenção, além da culpa que escorre nas letras, né. Me chama a atenção o "eu só quero ser feliz como todo mundo é". Deixa eu te contar um segredo, amiga, não somos todos felizes. A grande maioria nem feliz é. Assim, não é só não sou feliz, é bem felizinha mesmo, bem infeliz. Nós como humanos, a gente oscila nas emoções. Ninguém é só feliz, entendeu? A gente sente felicidade, sente alegria, sente tristeza, sente medo, a gente sente um pacote de coisas todos os dias. E aí você me diz: "Eu quero ser feliz como todo mundo é". Mas o que é a felicidade de todo mundo que você quer pra você? E aí esse é um outro ponto. O que é felicidade pra você? Porque quando você fala: "Eu quero ser feliz como todo mundo é", você não tá falando o que é importante pra você. Tinha uma conversa que eu sempre tinha com os meus filhos, quando eles eram pequenininhos, que eles tinham assim, quem tem mais de um filho sabe como é. "Ah, mas você botou mais suco no de Miguel do que no meu. Ah, mas o pão de Helena tá maior que o meu". E eu fazia: "Meu amor, como está a sua fome? E finja que a Helena não existe. Como está a sua fome? Ou então finja que Miguel não existe. Como é que está a sua fome? Qual é o seu desejo de mais suco?". Porque se você está olhando para o de Miguel e comparando com o Miguel, você não está preocupada com o seu desejo. Não é sobre o que você quer, é sobre o que o outro tem ou não tem. Qual que é a quantidade que você quer? Qual que é a quantidade que te sacia? E aí eles tinham que parar pra pensar se eles queriam mais mesmo ou eles só queriam mais porque o outro tinha mais. Se você não tem na tua cabeça o que é essa tal dessa felicidade que você está buscando, você está buscando o quê? Como que você vai sentir esse desejo saciado se você não sabe que desejo é esse? O que é essa felicidade? Que você acredita que todo mundo tem menos você. Que felicidade é essa? Para pra pensar. O que é essa felicidade que você acha que está sendo servida em abundância para os outros e que não passa pelo teu prato? Que felicidade é essa? Pesa isso. E tem uma outra característica, quando a gente fala assim: "Eu quero fazer o que os outros fazem", você tem uma preocupação muito, muito, muito grande, em toda a história, todo o e-mail, de como que os outros vão receber a sua história. Você fala assim: As suas julgadoras", Freud explica, "as suas seguidoras vão me julgar, eu já estou pagando". Por que essa preocupação tão grande com o que as minhas seguidoras vão falar que você nem conhece, nem te conhecem? Eu nem falei teu nome, ninguém sabe quem é você. Por que essa preocupação tão grande com o que os outros vão pensar sobre você?
eu não acredito que a gente vai chegar num ponto em que a opinião do outro não interessa. Eu já falei isso aqui, a gente sempre vai ter algum interesse pela opinião do outro, porque a opinião do outro faz parte da nossa construção de quem a gente é também. Mas tem que ser uma cúpula, sabe? Não dá pra ser a opinião de qualquer pessoa aleatória que está ouvindo um podcast e ela vai me julgar e eu estou triste porque ela vai me julgar, ou eu estou preocupada porque ela vai me julgar, eu estou tentando convencê-la que eu sei que eu sou muito ruim, ela tá me julgando, mas ela não precisa me contar, porque eu já estou pagando. Por quê? E o que é isso, menina, que tu tá pagando? Me conta aí. Quando é que você vai receber a quitação? Porque você tá falando que você tá pagando com muita culpa, com muito sofrimento. O que seria quitar isso, esse débito? Essa nota promissória? Quando é que ela tá quitada? Quem é que rasga essa nota promissória? Quem tá com ela na mão? Pra quem você tá pagando? Quem é que tem o poder de te devolver essa nota promissória? De rasgar e falar, ok, ó, quitado. Quem é essa pessoa que tem esse poder na tua história? Porque se você não sabe pra quem você tá pagando, quem você quer agradar, que felicidade você tá procurando, amor, como que você não vai estar perto de enlouquecer? Como que você não vai estar perto de perder a cabeça? Porque você não sabe o que você tá fazendo. Você tem metas tão abstratas e tão inalcançáveis e tão irreais, assim. Você quer que ninguém te julgue, você quer ser feliz como todo mundo, mas você não sabe como todo mundo é feliz e ninguém é tão feliz assim. A maioria não é. E você quer uma felicidade que você não sabe o que é essa felicidade. E você me diz: "Elisama, quando eu ficava com ele, eu era muito feliz". Amor, você ficou com ele numa época de comecinho, paixão. A paixão, ela é bem alucinatória, sabe. O que você sentia não era felicidade, chama euforia, sabe. Que você sentia essa loucura que a paixão traz pra gente, que tira a gente do chão, e que não dura a vida inteira, e que passa, sabe. Sabe quando você come um doce, há um tempo analisando ou conversando sobre estudando sobre fome emocional, eu li um texto que dizia que a gente está sempre procurando o prazer da primeira garfada. Então a primeira garfada é aquela que você põe na boca, e aquele gosto, ele é tão diferente, ele é tão único, e é tão gostoso, a textura, tudo tão diferente, você fala: "Meu Deus!". Nenhuma garfada depois da primeira vai ser igual à primeira. Nenhuma. Aquela sensação da novidade é só da primeira. Essa sensação eufórica de quando você estava apaixonada por esse cara, ela só existe na paixão. Ela não é uma sensação que dura uma vida inteira. E é bem interessante, assim, você saiu de um extremo enorme, mulher, de violência, de silenciamento, de desconsideração do teu desejo, do teu querer. E aí você foi com toda a sede que você tinha, sabe, você se lambuzou, mas você não vai viver nem na escassez total, que você não podia provar nada, nem lambuzado o tempo inteiro. Vai ter um termo que você vai encontrar, um lugar que você vai encontrar, depois de um tempo, que você tá separada há 1 ano. 1 ano, um bebezinho. Você só tem 44. Tem muita coisa pra ser vivida ainda. Tem muita experiência pra assentar. E pra encerrar, eu quero falar dessa ilusão de que eu queria ser uma mulher desapegada, que sai com quem quer, que transa com quem quer. Amor, quantas assim você realmente conhece? Quem criou essa imagem da mulher moderna, que não se apega, que não cobra? A quem essa imagem beneficia? Você já parou pra pensar? Porque a gente entrou numa fase social, que não é só a mulher moderna, mas vou chegar lá, mas numa fase que a gente decidiu que apego é ruim. Apego que é o problema. O problema é você se apegar. Quem disse que o apego é o problema? Nós somos seres apegados. O ser humano, na constituição dele, o apego é basilar. Nós somos seres de comunidade.
O problema não é o apego, o problema é a gente estar em relações em que não é seguro se apegar. Em que os apegos em que a gente desenvolve são apegos que são inseguros, que são, de alguma forma, violentos conosco. Mas o desejo de ter alguém, o desejo de se apegar, de estar numa relação, não é o problema. E essa imagem da mulher moderna, que ela também só quer sexo, e que ela não está interessada em se apegar a homem nenhum, a ninguém, é uma imagem que beneficia quem? Para avisar. É porque se você não quer se você quer compromisso, o problema está em você, que você não é moderno o suficiente, não precisa dar nome às coisas. Eu lembro disso quando eu era solteira, que não precisa dar nome às coisas. Eu ouvi dos mais desconstruídos isso. "Ai, mas a gente não precisa dar nome às coisas", porque era muito confortável não dar nome às coisas, sabe? Você tem relacionamento PJ, você não tem a carteira assinada, os benefícios da 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 carteira assinada, mas você tem todas as obrigações, você só não tem os benefícios do CLT. Estão inventando essa modalidade, e se você não aceita essa modalidade, é porque você não é desconstruído o suficiente, amor. Querida, você é quem você é, e você merece um apego seguro. Porque por 24 fucking anos, você viveu uma relação que te devastou. Você merece sim estar perto de alguém que é confiável e que é seguro estar. Que não é esse cara, tá? Desculpa. Que você tá ficando agora. Mas para pra pensar que ele foi o primeiro, depois do fim da relação, o primeiro que você se apegou. Outros virão. A vida segue. E você vai ser capaz de descobrir outros amores, outras formas de amar. E a gente tem aqui um episódio em que eu falo sobre tirar a relação romântica do centro. Cadê suas amigas? Cadê os outros amores da vida? Cadê os outros prazeres da vida? Onde está tudo que alegra e sustenta a nossa vida para além do amor romântico? Não tem problema nenhum você querer um relacionamento estável e se apegar. Tá tudo certo. Tá tudo certo você querer, não tem problema. Mas é um problema quando a gente acha que só vai rolar com ele, sabe? Assim, eu preciso disso pra ficar bem. Será? Você precisa de amor pra ficar bem, eu acredito. Mas será que o amor só pode vir da relação romântica? Será que o amor só pode vir do namoro, do sexo? Que outros lugares você se permite ser vulnerável? Quem te deixa nua de alma também? Porque às vezes a gente se abre tanto nas relações afetivas sexuais, porque é o único lugar que a gente fica nua. Que a gente se despe de um monte de coisa. Mas tem relações que é tão seguro ficar nua, mesmo você vestida, que você aprende tanto sobre você, que você acolhe tanto, que você sente que a pessoa vê a tua alma. Então, cadê as amigas, os amigos, as relações que a gente constrói, que vão pra esse lugar? Acho que você precisa desenvolver outros apegos. Não é. A meta não pode ser desapegada. A meta tem que ser descobrir os apegos que são seguros, tá? E se você, meu amor, gostou desse episódio, deixa aí teu coraçãozinho, tua estrelinha, teu emoji, tua carinha, pra eu saber que você chegou até aqui. Encaminha pra quem você acha que pode se beneficiar com ele, tá? E se você quer um meu pitaco na sua história, manda pra mim. Manda teu e-mail. Vou te dar 100% de certeza que eu vou ler? Não. Ainda bem que esse podcast tá crescendo, tô recebendo e-mail, gente, que é uma chuva. Mas eu tô fazendo o possível pra ler o máximo que eu posso, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.